Muito boa tarde. Obrigado por terem guardado estes 5 minutos de atraso. Foram as últimas necessidades técnicas de ajuste. O meu nome é Luís Peixoto, eu sou Presidente da Direção da Assist, portanto, a Assist que reúne as pequenas e médias empresas do ramo das telecomunicações, e estamos aqui na sequência de uma série de webinars coordenados pelo professor Luís Correia, dentro do projeto Assist Valoriza, e estamos para o 6º webinar, que hoje tem como tema a transformação digital nas redes de telecomunicações. Portanto, será uma hora, certamente, de troca de conhecimento, totalmente aberto aos participantes que estão hoje connosco e que, a qualquer momento, podem lançar no chat as questões pertinentes relacionadas com o assunto. Muito obrigado por serem inscritos, muito obrigado aos participantes, muito obrigado ao professor Luís Correia por esta dinâmica que está a introduzir nestes webinars, e, professor, fica a antena consigo como é arte. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um destes painéis da Assist, onde temos andado a discutir algumas questões à volta das telecomunicações e outros temas que estão ligados às telecomunicações. E hoje o que nos traz aqui é a transformação digital e as telecomunicações, das redes de telecomunicações, e, portanto, tentar perceber, de facto, como é que estas duas coisas se conjugam. Eu vou aqui passar apenas uma pequena apresentação. Luís, tem que me deixar partilhar o ecrã, desculpa lá que... Se pedir autorização, eu deixo. Aí está. Ok. Ok, então agora sim eu já posso partilhar o ecrã e apenas para colocar assim, só apenas uma pequena apresentação de facto. Ok, portanto, eu começaria por apresentar os convidados, portanto, começando por mim próprio, Luís Correia, perdão, sou professor do técnico na área das telecomunicações. Depois temos connosco o José Pereira, que é o Digital Transformation Lead da Vodafone, é uma empresa que dispensa apresentações, posso dizer desta maneira. Depois o Nuno Rosso, que é Head of Cloud Software and Services da Ericsson, também penso que não precisa de apresentações. O Flávio Braz, o Head of Connectivity Survey Unit da Scient, aqui talvez seja preciso alguma apresentação, mas eu ia passar essa parte aos meus convidados, que quero agradecer, obviamente, eles terem se disponibilizado para estar aqui hoje para discutir o tema, e o tema, novamente, é transformação digital nas redes de telecomunicações. E, portanto, eu, antes de passarmos diretamente às questões, eu ia só aqui fazer uma pequena introdução, mesmo muito pequena, do que é isto, a transformação digital nas redes de telecomunicações. Eu acho que nós estamos todos de acordo que a transmissão digital tem vindo a galopar, digamos assim, também nas telecomunicações, nas redes. Toda a transição que tem sido feita do hardware para o software, para quem está mais familiarizado com estas coisas das redes, o Open RAN e, portanto, tudo o que tem a ver com o formato aberto das redes de acesso a rádio, de facto, é uma boa demonstração disso. Isto permite também a entrada de novos fornecedores, sem querer de modo nenhum estar aqui a colocar os fornecedores mais tradicionais, mas de certeza que o Nuno depois irá falar sobre essas coisas. Mas depois também do ponto de vista dos operadores, os custos operacionais, e aqui o José, seguramente como um operador, como vendo um operador, depois pode também abordar muitas estas questões também. E aquilo que interessa a todos que estão no ramo, incluindo a Scient e o Flávio Braz, aumentar a automação das redes e a qualidade de serviço, e aqui seguramente que a Scient tem um papel muito grande nestas coisas, e também o Flávio depois irá, portanto, abordar isto. Mas, portanto, dentro deste enquadramento, e antes de começarmos aqui a fazer mesmo uma discussão e seguir as perguntas, eu dava a oportunidade aos meus convidados de fazer uma pequena introdução. Não há apresentações, é mesmo só para nós falarmos aqui um pouco sobre isto. Eu, se calhar, segui a ordem aqui do meu ecrã, que não tem nada de especial, mas começava pelo Nuno. Nuno, se faz favor. Ok. Pronto, rapidamente então, portanto, sou o Nuno Roso, sou responsável aqui da área de Software Cloud and Services da Ericsson, portanto, que no fundo, para que as pessoas percebam melhor, portanto, cobre aqui toda a área da parte do core da rede, OSS e BSS, portanto, toda essa camada. Depois existe uma outra parte que
está com outro colega meu, o Luís Mochasco, o professor Luís Correia, conhece bastante bem, que é a parte de redes. Mas pronto, eu tenho aqui visão end-to-end também, portanto espero aqui poder contribuir aqui para a nossa discussão. Obrigado, Nuno. José, só favor. Sim, muito boa tarde e mais uma vez obrigado pelo convite para participar aqui neste painel convosco. Boa tarde a todos. Os restantes membros do painel, conheço pelo menos aqui o Flávio bastante bem, né? Já de outras leads. Temos trabalhado em conjunto com o Scient e anteriormente noutro modelo com a Selfinet, mas temos colaborado já há vários anos. É uma parceria que existe entre a Vodafone e, neste caso, a Scient. Portanto, eu estou na Vodafone na área de Network Deployment, responsável pela transformação digital. Quando é transformação digital, portanto, não só rádio, transmissão, fixo, implementação, portanto, todos esses processos, e isto engloba de tudo um pouco, desde ferramentas, otimização de processos, automatização, orquestração. Tem passado ali um bocadinho por aquela área. Toda essa transformação tem vindo a ser feita na área de engenharia. Depois podemos, obviamente, e vamos debater durante o nosso webinar, mas o foco tem mudado, o foco de digitalização tem mudado também um pouco ao longo do tempo consoante a necessidade. Portanto, se numa determinada fase é importante ou é mais importante a performance da rede, a qualidade de serviço, há de haver outras fases que é mais importante, por exemplo, o deployment da rede, os processos de rollout, porque estamos em processos massivos de criar uma rede partilhada, por exemplo, como aconteceu connosco, com um operador que é concorrente, mas é parceiro em Active Sharing, que é nós. Há de haver outras alturas em que, se calhar, o foco vai estar mais no cadastro, até porque a nossa infraestrutura passiva, as nossas estações deixaram de ser nossas, passaram a ser de um parceiro que é a Vantage, neste caso. Portanto, há de haver também aí um foco na digitalização nesta parte do cadastro e obviamente, depois está sempre aqui latente um bocadinho as funções da rede e a virtualização, etc. E os novos entrantes de hardware e software, com um bocadinho a premissa de facilitar a entrada aqui de novos players e novos serviços e tornar a rede mais robusta, resiliente, flexível, etc. Mas daí até, podemos voltar também a abordar este tema, não é assim tão simples traduzir isto numa redução de custos operacionais. Portanto, esse é um bocadinho um anseio, mas não é um caminho linear. Portanto, mas acho que vamos falar sobre isso. Ok, José, obrigado. Flávio, só favor. Obrigado e também obrigado pelo convite e pela organização. É interessante termos aqui um operador, um vendor e também alguém da parte dos serviços, digamos assim, um service provider. Portanto, acho que é um painel completo do ecossistema, digamos assim. Portanto, acho que vai ser uma conversa interessante. O meu nome é Flávio, eu fazia parte dessa empresa que o José estava a referir, ou seja, a Selfinet, uma empresa de ADN português, de ADN de engenharia portuguesa, aqui com muitos engenheiros da instituição aqui onde pertence o Luís Correia, o professor Luís Correia, e fomos então adquiridos por uma multinacional, a Scient, e fazemos parte agora, digamos, da Connectivity Business Unit desta multinacional. Continua a ser liderada aqui a partir de Lisboa, e é aí que temos o nosso Center of Excellence de entrega para todo o mundo. A minha posição neste momento é então liderar a equipa de software que tenta trazer a combinação de todas as áreas, digamos, mais tradicionais, o RAN, o Core, a transmissão, tentar trazer aqui uma plataforma e uma oferta diferenciada para ajudar em todos os tópicos que vamos estar aqui a discutir hoje, nesta transição digital das telecom para aquilo que já se começa a assumir definitivamente tech-cos em todo o mundo. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, acho que podemos começar a nossa conversa. E a primeira pergunta, que já estava combinada, digamos assim, não há mal nenhum de referir, como é óbvio, qual é a importância da transformação digital para as redes de telecomunicações e, portanto, para as telecomunicações em geral, não é? Porque fala-se muito na transformação digital para as empresas, no ponto de vista mais global, mas isto tem grandes implicações também nas telecomunicações e nas redes de telecomunicações. A nossa audiência são essencialmente ou maioritariamente os associados da Assist. Portanto, são empresas que vão desde o projeto à instalação, manutenção de equipamentos de telecomunicações e, portanto, seguramente que têm interesse em saber destas coisas num ponto de vista muito específico das telecomunicações.
E, portanto, se calhar começava também pelo Nuno, mais uma vez. Nuno, transformação digital, redes de telecomunicações, vindo de um vendedor, digamos assim, de infraestruturas, de equipamentos. São vocês que fornecem isto, claro. Sim, bom, antes de mais, acho que começando aqui do início, digamos assim, as redes fazem parte destes três aspectos fundamentais da inovação do dia de hoje. Portanto, temos o AI, o cloud e a conectividade. Talvez aqui a parte da conectividade que está ligada à rede seja talvez o menos sexy de todos, mas é absolutamente essencial ter redes como uma plataforma para a economia digital. Portanto, todos os casos de uso e as promessas do 5G, nomeadamente do 5G SA, implicam efetivamente uma digitalização grande do ponto de vista das redes, não só do ponto de vista das plataformas, como podemos falar um pouco mais à frente e tudo mais, mas efetivamente não é possível ter, digamos, uma conectividade diferenciada, ter os benefícios todos das promessas do 5G SA para a indústria, para as cidades inteligentes, saúde, mobilidade, etc., sem uma grande digitalização do ponto de vista das redes. E também de casos de uso do ponto de vista de abertura das redes a outros agentes externos, através, por exemplo, das APIs. Okay? Portanto, essa é uma das grandes diferenças que nós temos no 5G, é realmente a abertura para plataformas abertas e programáveis, em que efetivamente um developer de uma determinada aplicação ou de alguma empresa pode efetivamente fazer, digamos, alterações ou configurações do ponto de vista de rede, de maneira a ter o máximo de performance numa determinada aplicação. Portanto, isto era algo que antes não era possível, ok? E só através de uma grande digitalização é possível, efetivamente, ter este tipo de contexto. Do ponto de vista da sustentabilidade económica das operadoras, também é um outro aspecto que é bastante importante, porque o tráfego continua a crescer. Portanto, já estou aqui comecei no ramo de telecomunicações há 20 e tal anos e todos os gráficos de crescimento de tráfego, expectativas, são sempre ultrapassados e continuam a ser ultrapassados. E isto implica, obviamente, um investimento contínuo dos operadores, do ponto de vista da CAPEX, OPEX e tudo mais. E só se consegue, efetivamente, ter aqui uma sustentabilidade económica através de uma grande automatização e de redes autónomas, que já podemos falar um pouco mais à frente. Mas toda a operação manual e tudo mais simplesmente não é viável, não é possível. Portanto, a digitalização aqui também é extremamente importante. E para manter o OPEX e garantir que o preço por gigabyte mantém-se competitivo. E depois, o terceiro aspecto que eu queria lançar aqui também é o ponto de vista da resiliência e da segurança. Okay? Portanto, redes mais observáveis, automatizadas, com arquitetura Zero Trust e que possam reagir melhor a falhas como ciberataques e outras exigências regulatórias. Portanto, eu diria que são três aspectos essenciais, portanto, resumindo, do ponto de vista dos novos modelos de negócio e o que é que pode trazer para a economia, do ponto de vista da operação do operador e da própria segurança, resiliência e segurança da rede. Portanto, eu acho que estes serão os três principais aspectos, depois agora podemos debater aqui um pouco mais, mas pronto, sem estar aqui a tomar todo o tempo, esta seria aqui o meu resumo. Ok, obrigado. E José, do ponto de vista do operador, bate certo, digamos assim, não é? Porque, sim, eu acho que os operadores têm que resolver a equação impossível, que é os proveitos dos seus clientes, portanto, não são proporcionais ao aumento do tráfego, não é? É verdade, é verdade. Eu acho que deu bom modo para essa conversa, porque nós também já estou na Vodafone há 20 e muitos anos, e todos os anos eu nem consigo perceber essa evolução. Acho que é próxima de uma evolução exponencial e isso não é refletido nas receitas, ou pelo menos no investimento que é necessário para suportar digamos, esse acréscimo de tráfego. Portanto, claramente, temos que mudar um bocadinho aqui o modelo de valor acrescentado, o modelo de negócio da conectividade pura e dura, porque não é de facto, digamos, o mais sexy que os operadores conseguem oferecer, e trabalhar um pouco em parceria com
com agentes externos para desenvolver serviços novos, para desenvolver arquiteturas novas, para permitir, e obviamente as tecnologias também vão fazer esse papel, nomeadamente a 5G SA, para permitir ter aqui serviços diferenciadores e que acrescentem realmente valor aos clientes de consumo e clientes empresariais, e que isso também se reflita numa melhoria digamos aqui nos resultados dos operadores, resultados no sentido de se poder continuar a investir na tecnologia, não é? Porque o dia de hoje é verdade que o caminho é este, é verdade que passamos a poder contar com mais players, nomeadamente nesta parte do software e mesmo de arquiteturas de rede e de servidores, etc. Mas os custos também mudam um bocadinho, né? Mas continuamos na mesma com o custo acrescido das redes e a transformação em si, a mudança. Até eu atreveria-me a dizer que tem um custo acrescido, não é linear. Nós, como operador, podíamos, ou temos, um bocadinho do operador global, temos a vantagem de não descobrir a roda e não em todos os mercados, conseguimos capitalizar um bocadinho aquilo que é o know-how e aquilo que são as experiências adquiridas noutras geografias, mas há sempre aquele trabalho interno. A rede está cá em Portugal, os nossos clientes estão cá em Portugal, todas as nossas arquiteturas estão em Portugal, portanto, conseguimos querer, né? Portanto, há sempre um investimento local aqui a fazer. E o que acontece na nossa perspectiva é que temos de justificar muito bem os investimentos que fazemos aqui em Portugal, porque competimos com outros operadores que podem ser mais atraentes, né? E o nosso acionista pode sentir a tentação de não investir tanto em Portugal e investir noutras geografias. Portanto, isto é sempre aqui um bocadinho complexo de gerir, mas acho que estamos a fazer o caminho e obviamente, contamos com a Ericsson aqui como nosso parceiro privilegiado aqui na rede e na parte de acesso são os únicos, né, neste momento. Né? Não temos mais nenhum fornecedor de rede. Relativamente à parte de virtualização e cloud, estamos a fazer aqui o nosso caminho, tentar diversificar um bocadinho as coisas. Obviamente, foi como o Nuno disse, isto acrescenta aqui coisas que não tínhamos antes, nomeadamente permite evoluir bastante na questão da resiliência da rede. Nós temos tido episódios cada vez mais frequentes que nos põem à prova. Tivemos apagões, tivemos o Christine, etc., que são coisas que têm um grande impacto no operador e também na reputação. Temos danos reputacionais sempre constantes a que temos que mitigar. Obviamente permite-nos ter uma rede mais escalável, mais flexível. Eu acho que, mas pronto, acho que nós vamos poder abordar estes temas daqui para a frente. E empresas como a Cyient são fundamentais nisto, não é? Porque há aqui toda uma componente deste jogo, digamos assim, que tem que ser desempenhada novamente por empresas como a Cyient, que nem faz parte nem do operador, nem faz parte de um fornecedor, não é, Fábio? É isso mesmo, professor. Nós posicionamos, não é, aqui para tentar ajudar a acelerar estas jornadas, não é? E entramos nestas parcerias e cooperações, tanto com a Ericsson como aqui com a Vodafone, a Ericsson com o EIAP agora, ou seja, eles próprios estão a abrir o ecossistema. Portanto, é esta importância da desagregação do hardware e do software, permitir a entrada não só de outros serviços providers, mas também a abertura do ecossistema a outros modelos de negócio, como já foi aqui referenciado pelo Nuno e pelo José, concordo. Acho que hoje em dia esta transformação digital já não é uma opção tecnológica, é exatamente uma necessidade. A pressão económica, como foi aqui referido, estou 100% de acordo, falamos todos os dias com clientes e a necessidade da eficiência operacional, que vamos falar mais lá à frente, é, digamos, um dos tópicos que mais se fala ao dia de hoje na indústria, diria eu. É essa parte operacional e a parte também do consumo energético, essas duas áreas. E creio que já referiram os outros aspectos e principais desta importância desta digitalização, o aspecto económico, o aspecto da eficiência operacional e o aspecto de trazer novas oportunidades e novos modelos de negócio para as telecom, seja com parcerias com outras indústrias, que é o que se prevê, mas que seja um veículo também de aumentar as fontes de revenue para as operadoras, porque hoje em dia as telecom passou a ser uma commodity, portanto toda a gente dá por garantido e os desafios, como estava a mencionar o José, e então aqui em Portugal temos tido bastantes, são cada vez maiores, portanto o tempo que nós temos que conseguir reagir só é possível através desta transformação digital e de trazer autonomia para a gestão das redes.
As redes privadas aqui, de algum modo já referiu isso, e portanto, e 5G, no standalone, tudo isso, é uma das componentes fundamentais também para o sucesso disto, não é? E de maneira de se alcançar um maior mercado, nomeadamente o mercado empresarial, como é óbvio, não é? Sim. Nós, por exemplo, aqui tentámos endereçar esse mercado. Aliás, temos ofertas de private networks em Open RAN, em arquiteturas Open RAN. Digamos que foi um hype que aconteceu, especialmente no US. Aqui na Europa não se viu tanto, viu-se alguns nos portos marítimos, algumas empresas a adotarem, mas não vimos ainda essa grande diferenciação. Aliás, até porque os próprios operadores, aqui como a Vodafone, estão a tentar entrar nesse mercado e complementar essa oferta, ou seja, tentar eles próprios, através, como uma extensão da nossa rede, criarem essas redes privadas às empresas. Portanto, aquela entrada que se esperaria do Open RAN no setor das private networks, para já, não temos visto a materializar-se tão rápido como esperaríamos. Mas é a minha perspectiva. Mas, Nuno, a tecnologia está disponível. É uma questão de conseguir fazer chegá-la a quem direito, como se costuma dizer, não é? Pronto, as redes privadas é aqui um aspecto, é um outro aspecto, além portanto, do chamado do slicing, não é? Portanto, que é usar a rede, digamos, do operador, digamos assim, a rede pública, vamos assim dizer. Nós temos tido aqui alguns poucos, mas interessantes casos de sucesso, e nomeadamente aqui com a Vodafone, e são casos que são públicos, como por exemplo a rede privada que temos na Simpor, que foi, digamos, um caso industrial que está a funcionar e que tem uma série de use cases e que irão adicionar ainda mais use cases, portanto, em cima. Portanto, as redes privadas são sustentadas através de quanto mais use cases tiverem, melhor a sua rentabilidade e o seu retorno de investimento. Portanto, temos poucos, mas muito bons exemplos e também de referência mundial. Claro que não temos em Portugal aquela instalação industrial que existe em outros países, não é? E nesse aspecto, digamos, empresas que tenham algum tipo de volume e alguma capacidade de investimento, obviamente não nos comparamos a outros países, como por exemplo a Alemanha ou o que seja, não é? Mas o que temos tido, e tivemos também a experiência do Porto de Aveiro, também com a Vodafone, e estamos também a explorar um novo ramo, que é o ramo da defesa. Como é sabido, vai ser digamos, uma área de investimento forte nos próximos anos, e temos soluções específicas 3GPP para a área de defesa. E, inclusive, já tivemos também com a Vodafone a participar no exercício da Marinha anual do REPMOS, portanto, de exercício de veículos autónomos robóticos, em que efetivamente são usadas bolhas de 5G. Portanto, e aí existem características específicas de segurança, de resiliência, etc. Portanto, eu diria que as redes privadas aqui são um nicho, digamos assim, mas que dependendo da empresa, dependendo do objetivo, há sempre a escolha ou uma rede privada ou slicing. Okay? Portanto, há sempre estes dois flavors e neste caso a Vodafone está mais do que preparada porque tem estas duas experiências, não é? Portanto, para fazer estas duas ofertas ao mercado. Portanto, é bastante interessante e nós aqui o que fazemos na Ericsson é tentamos trazer para cá referências que são feitas de outros países e tentar aplicar aqui, mas também já fizemos também o contrário, coisas que fizemos aqui que também já replicámos como referências para fora. Portanto, e é isto que tentamos fazer, é tentar, como temos esta presença global, é ver quais são digamos, os sucessos, as implementações ao longo por volta do mundo que podem ser aplicáveis a Portugal e tentar trazê-las aqui para a nossa realidade, digamos assim. O Vodafone, como o Nuno acabou de dizer, é claramente, como se chama chamar na Gíria, um dos players nisto, indiscutivelmente. Sim. O Nuno já adiantou os exemplos de sucesso que nós temos tido na área dos MPNs, nomeadamente a Simpor, o Porto Aveiro. Entretanto, também tivemos um projeto grande na Madeira com a Emacom, que na parte da distribuição. Esqueceste, não é? Ok. Esse foi dos maiores, eu acho que esse até é o maior, são 24 sites, portanto é um projeto grande. Portanto, começamos a sentir que aquele requisito de cobertura
dedicada digamos, dos nossos clientes empresariais começa a ir um pouco mais além. Portanto, eles começam a pensar em ter use cases mais dirigidos às MPNs e aos serviços dentro, digamos, da tal bolha 5G do próprio cliente. Portanto, eu acho que vai ser dos elementos diferenciadores da transformação digital da tecnologia no futuro vai ser realmente aqui as MPNs. Portanto, começamos a ter na parte governamental, na parte da saúde, hospitais, etc., a nos perguntar, ainda temos algumas dúvidas, e se calhar os clientes também, sobre quais é que são os use cases realmente que vão ter a partir de ter ali uma rede junto ao cliente, de acesso e core, mas pelo menos o despertar o interesse existe. E por outro lado, também acho que isto também vai abrir um bocadinho aqui as portas a entrar integradores, novos players, desenvolvimento de serviço, a parte de conectividade, IoT, etc. Vai tudo um bocadinho ser potenciado com esta questão das redes privadas dos nossos clientes empresariais. E de um ponto de vista de concorrência, digamos assim, que a Ericsson pode vir a ter da malta nova, entre aspas, de new kids on the block, leia-se, aqueles que vão para além dos fornecedores tradicionais da tecnologia. Isso é algo que a transformação digital vai possibilitar, mas é algo que, de facto, digamos, vai ser uma realidade a curto prazo, ou teremos que esperar ainda muito tempo para que isso possa eventualmente acontecer? Eu não falaria só em concorrência, mas também, de alguma maneira, cooperação, não é? Ou seja, toda a trajetória que nós temos portanto, de migração das appliances físicas para o virtual e agora para o cloud native, acaba por ser em plataformas cada vez mais abertas, portanto, em containers, com microserviços, baseados em Kubernetes. Portanto, já aí, todo o que é infraestrutura acaba por ser extremamente aberto. Ou seja, inclusivamente nós nesta... E agora estamos aqui a falar mais do core, que tem mais esta questão inerente do ponto de vista da arquitetura cloud native, mas também irá acontecer isso no rádio, ok? Portanto, com o Cloud Run. Portanto, esta arquitetura irá acontecer também no rádio. Portanto, é uma arquitetura mais aberta que inclui uma infraestrutura que pode ser Ericsson ou pode não ser. Ok? Portanto, pode ser, por exemplo, Red Hat, pode ser Public Cloud, em alguns tipos de produtos, não para todos, não é? Porque há determinado tipo de funções de rede que são verificadas em ambientes um bocadinho mais controlados, mas já não estamos naquele mundo de um servidor físico com algo completamente fechado, completamente vertical. Portanto, nesse aspecto, acabamos por utilizar uma série de software que é 3PP, digamos assim, nomeadamente até, por exemplo, a parte toda de life cycle do ponto de vista de solução e desenvolvimento de produto e tudo mais. Portanto, existe aqui uma série de software e de ferramentas que nós usamos que são standards do mercado, ok? Pois, efetivamente, continuamos a ter a parte da inteligência, digamos assim, do software mesmo do core e da rádio, continua a ser Ericsson, mas é um contexto muito mais aberto do que aquilo que era aqui há algum tempo atrás. E, obviamente, aqui também já falámos da parte do Open Run, portanto, nós suportamos Open Run e temos interfaces abertas para essa situação também, não só em redes públicas, mas também já em redes privadas. Por exemplo, no caso, estou-me a lembrar agora aqui no caso da defesa, por exemplo, em que nós temos um core específico para a defesa em que efetivamente pode-se utilizar um rádio de qualquer fornecedor, ok? Portanto, nesse aspecto eu diria que é, digamos, um contexto muito mais aberto. E depois existe também outra vertente que eu falei aqui há pouco, que é a parte dos APIs. Portanto, tudo o que é a rede programável e todos os programadores externos que podem aceder diretamente à rede através de APIs. Portanto, eu diria que aqui, do ponto de vista, acho que tem mais cooperação do que concorrência. Obviamente que a concorrência existe e nós sabemos quais são os players do mercado, mas eu diria que o ecossistema hoje em dia é muito mais aberto. E até falei, e por acaso agora estou-me a lembrar,
que também já foi falado aqui do ponto de vista das RAPs pelo Flávio, em que nós temos uma plataforma de automação de rede, digamos assim, do ponto de vista de configurações de rede rádio, com o objetivo de ser, portanto, de apoiar todo este esforço para redes autónomas, em que, em cima dessa aplicação, temos RAPs que podem ser Ericsson ou podem não ser, podem ser RAPs de terceiros, inclusivamente o próprio operador. Okay? Portanto, nós fornecemos a plataforma que, no fundo, interage com a rede, que vai buscar todas as informações à rede, digamos, toda a parte de data à rede, e depois interage com a rede, mas tudo o que é inteligência pode ser, no fundo, constituído em cima de uma RAP que pode ser feita pelo operador. Existe um SDK em que o próprio operador pode fornecer, ou então pode ir buscar a outros players externos. Portanto, isto demonstra um bocadinho que eu acho que as coisas estão muito mais abertas ao dia de hoje do que há uns anos atrás. Portanto, acaba por haver, até acho que mais esta cooperação do concorrência. Porque em termos de concorrência, eu acho que se for a falar em termos de concorrência, eu acho que estamos mais ou menos igual do ponto de vista dos tradicionais de telecom. Obviamente que existe sempre, e aí sim, uma concorrência dos OTTs, não é? Portanto, isso aí... Esse é outro campeonato, não é? É outro campeonato. Esse digamos, é a parte aqui um pouco até mais difícil. Flávio, mas vocês vão também, independentemente de tudo o resto, em concorrência ou em colaboração, ter um papel importante nisto, não é? Sim, sim, tal como o Nuno disse, ou seja, este ecossistema mais aberto permite que nós ou integremos, ou operamos, ou mantemos estas redes, porque conseguimos inteirar-nos do sistema e prestar esse tipo de serviços. Aqui em Portugal, penso que pronto, a concorrência não aparece, a AirSpan não aparece, Parallel Wireless, esses grandes nomes da indústria que vieram, não é, com o advento do Open RAN e que apareceram muito fundados ou, digamos, financiados pelo Estado americano, não nos chegam a este mercado. Portanto, em termos desse ecossistema de redes privadas, vai nos permitir mais essa parte da cooperação, porque creio que tradicionalmente serão os operadores em Portugal a fornecer muito provavelmente essas redes privadas. Serão poucas as empresas que se aventurarão a contratar o hardware de um third party que desconhecem e depois contratar outra empresa para fazer a integração e a outra para operar e manter. Portanto, acho que apesar de ser aqui aberto o sistema, e cada vez mais aberto e aberto à cooperação, digamos que as escolhas em termos de provedores continuarão a ser, como não estava a dizer, mais ou menos os suspeitos do costume. Mas que vai abrir a essa parte de nós podermos intervir como service providers, a ajudar ao use case específico dessas empresas, ou seja, a fazer a otimização dessa rede privada para o use case específico dessa empresa, seja focado em latência, seja focado em throughput, seja focado em mobilidade. Há muitos casos de edge e há muitas use cases interessantes de não só redes privadas, mas continuidade dessa rede. Por exemplo, nos portos marítimos, gostam de ter a parte as empresas da própria rede privada, mas depois que faça todo o acompanhamento da mercadoria que vai no avião. Isso traz também este ecossistema aberto e esta digitalização permite criar essas redes privadas virtualizadas que vão across infraestrutura. Mais uma vez, a separação do hardware, do software e das redes virtualizadas permite criar esse outro nível, digamos, de redes privadas e de use cases também muito interessante para empresas que tenham não só uma instalação física, mas também assets que se movimentam à volta do mundo. Sim. E José, esta questão de nós podermos instalar muitos softwares de origens diferentes, etc., isto no papel funciona tudo sempre excelentemente bem, não é? E com os organigramas, aquilo é uma maravilha, não é? Agora, por isto a funcionar tudo, além dos investimentos, toda a questão da coordenação e implementação disto, um operador, eu imagino, uma dor de cabeça no sentido de ter fontes diversas para tudo. Eu acho que nós temos dois problemas principais aqui na introdução de novos entrantes, nesta parte aqui da tecnologia, na parte de cloud. Um deles é, de facto, a complexidade. Portanto, todas estas coisas acrescentam alguma complexidade e acrescentam aqui
a necessidade de lidar com players novos que não estão habituados a trabalhar em Portugal. E depois temos um outro fator que eu acho que gostava de colocar aqui em cima da mesa, que já nos afetou a nós, que é a segurança, né? Portanto, quanto mais abertas as redes, mais facilidade ou mais exposto está um operador a ataques nesta área de cibersegurança. Isto não é de descurar, portanto, obviamente o nosso foco é efetivamente em fornecer os melhores serviços aos clientes, mas também não podemos, temos uma base de clientes que nós temos que garantir em termos de dados, em termos da própria rede, e as coisas têm que ter integridade. Né? Portanto, eu acho que aqui esse também é um dos desafios que a Vodafone leva muito, e um dos problemas que a Vodafone leva muito a sério, é garantir que tudo o que nós fazemos é seguro. Portanto, abrimos, obviamente, e acho que esse é o caminho, e colocar novos players, colocar novos serviços, mas nós temos aqui uma base de clientes a proteger, né? Portanto, e já tivemos um problema grande em tempos, antes ainda desta abertura de redes, mas convém ter cuidado, porque isso gera danos reputacionais nestes mercados concorrentes como Portugal, que é um mercado clássico de telecomunicações, às vezes difíceis de mitigar. Portanto, nem tudo é simples. Nem tudo é simples. Ter a aprovação da. Eu arrisco a dizer que quase nada é simples, mas ok, não é? Não é fácil ter a aprovação aqui da Vodafone para prestar serviço. Não. Passamos aí. E como cliente, eu acho muito bem, diga-se de passagem. Não é? Somos escaldados, nós estamos escaldados. Eu ia abrir agora à audiência a possibilidade de colocarem questões ou fazer comentários, enfim, depois levem a questões. Não estou a ver aqui ninguém. Luís, não há ninguém a colocar questões, pois não? Mas, não, neste momento não há nada no chat. Eu abri essa possibilidade. Não há ninguém na audiência que queira colocar alguma questão, algum dos convidados do painel? Não? Temos uma audiência muito pacata hoje. Pá. Temos que começar a cobrar a audiência quando não coloca perguntas, não é? Ok, então e agora, se calhar, saindo um bocadinho do foco das telecomunicações, mas as telecomunicações como fornecedores de transformação digital, não é? E, portanto, se calhar agora começando aqui pelo José, os operadores são atores importantíssimos, protagonistas importantíssimos no fornecimento de soluções para as empresas e até não, para os consumidores nesta área, não é? Sim, é outro vetor, não é? Portanto, neste caso, fornecer serviços para além daquilo que é a conectividade, como já aqui foi dito pelo menos mais do que uma vez, a conectividade é aquilo que já não é tão sexy em termos nem diferenciador dos operadores. Obviamente nós não vamos conseguir competir com os grandes players dos data centers e dos fornecedores de recursos, de memórias, etc., para AI, etc., mas se calhar para o nosso segmento de pequenas e médias empresas em Portugal, conseguimos fornecer serviços de hosting com conectividade e de segurança também acrescida para eles próprios desenvolver os serviços deles. Nós temos neste momento, e estamos neste momento a fornecer, e com bastante sucesso, temos o nosso chamado Projeto Apollo, que foi a criação de um data center para fornecer esse tipo de serviço de hosting aos nossos clientes, em Alfragide. E as coisas começámos devagarinho, mas estão com muita tração e obviamente é para crescer e claramente vai ficar cheio e se calhar vamos ter que fazer a mesma coisa noutras geografias, tipo na Boa Vista, em Aveiro, porque cada vez os nossos clientes pedem-nos mais isso e cada vez nós também temos que, neste mercado muito concorrente, que é o mercado português, nós temos que conseguir diferenciar dos outros operadores, não é? Porque conectividade, mal ou bem, todos dão ou vão dar, não é? Porque é uma questão de fazer sites e usar os sites, portanto não vai ser muito diferente. Agora a diferença vai estar naquilo que nós conseguimos oferecer para além da conectividade aos nossos clientes. E também uma diferenciação de serviços enorme que é cada vez mais importante, não é? Porque esta coisa do serviço ser voz e que toda a gente fala da mesma maneira, entre aspas, é uma coisa que já acabou há muitos, muitos anos. E, portanto, a tecnologia Nuno também tem que acompanhar isso, não é? Esta diferenciação de serviços e a maneira como depois as redes, digamos, reconhecem essa diferenciação e fazem um provisionamento adequado a essa diferenciação também, não é?
Sim. Nós, enquanto fornecedores, temos duas preocupações fundamentais. Uma, obviamente, é garantir que a tecnologia que nós produzimos que é útil para a sociedade e que acrescenta valor e que é sustentável do ponto de vista económico dos investimentos que são feitos pelos operadores, porque são, no fundo, são os nossos clientes principais, não é? Portanto, nós temos um grande foco no ponto de vista do chamado monetização do 5G, não é? E no sentido de trazer para cá use case e best practices de outros operadores que, de alguma maneira, conseguem ter, com algum sucesso, uma oferta diferenciada do que existe ao dia de hoje, porque o que existe ao dia de hoje é limites de megabytes, gigabytes, whatever, mas existe, digamos, outro tipo de alternativas em que, de facto, pode haver uma conectividade completamente diferenciada, por exemplo, em situações de congestão ou em situações em que, por exemplo, existe, digamos, uma congestão do ponto de vista de uma determinada área, seja, por exemplo, um evento ou um concerto ou o que é que seja, ter slices em que realmente é possível ter essa conectividade assegurada com qualidade e tudo mais. Portanto, isso, assim como existe para o B2C, para o consumidor, também existe para o B2B para garantir que, e esta aqui é a diferença, que ao dia de hoje é possível ter SLAs de serviço. Okay? Portanto, nós conseguimos, temos a tecnologia está disponível e portanto, está completamente possível de fazer diferenciação de serviço. Nós chamamos de Differentiated Connectivity. Portanto, ou seja, isto antes não era possível. Nós conseguimos ter SLAs de serviço e isto, obviamente, é importante, nomeadamente para todas estas questões que temos ao dia de hoje. E já agora, desculpe interrompê-lo, e tanto quanto eu sei, também é possível fazer isso para os perfis de clientes, ou para os clientes também. Essa diferenciação. É possível fazer, nós podemos, digamos, não há propriamente um limite do número de slices, de características diferentes, com diferentes settings e tudo mais que podem ser feitos, e podem ser feitos para o consumidor, para, por exemplo, otimizar, por exemplo, recursos de vídeo ou recursos de augmented reality, por exemplo, assim como slices só específicos para IoT ou slices específicos para garantir que existe sempre voz para serviços críticos. Portanto, existe uma miríade, digamos, de possibilidades de diferenciação que não existiam antes. Portanto, nós temos essa preocupação, essa vertente de garantir que conseguimos efetivamente trazer novos serviços para o mercado. Já falei aqui da questão dos APIs, portanto, de garantir que as redes são abertas para programadores externos, para, por exemplo, ter funcionalidades como, por exemplo, Silent Authentication, geolocalização, digamos, com bastante grau de fiabilidade. Existe uma série de outras coisas que antes não eram possíveis. A outra vertente é que nós queremos que os operadores façam todas estas coisas com o máximo de eficiência possível. Portanto, nós temos uma grande aposta na parte do Autonomous Networks. Portanto, e o nosso grande moto é Intent-Driven Networks. Portanto, ou seja, é o operador, efetivamente, não necessitar de fazer já comandos, mas pôr, digamos, uma intenção sobre o que é que a rede deve fazer num determinado ponto, numa determinada altura, e a rede automaticamente configurar-se para garantir esse business outcome. Portanto, ou seja, efetivamente o nosso grande foco é garantir que não é retirar a parte humana, digamos assim, mas garantir que a parte humana está lá, mas que não tem que se preocupar com as configurações, com os detalhes, e que envia, digamos, um business intent para a rede e que a rede consegue, de alguma maneira, automatizar, digamos, essa implementação que é necessária. Isto do ponto de vista de serviço, de configurações, o que é que seja, mas também do ponto de vista de prevenção de falhas, não é? Portanto, isso aí, obviamente, do ponto de vista de um NOC, garantir que o NOC tem, digamos, uma série de ferramentas e serviços, também pode ser serviços, managed services, em que garantidamente aumenta o tempo de resposta a falhas, e não só do ponto de vista reativo, mas também do ponto de vista proativo. Okay? E como estamos a falar tanto do ponto de vista de falhas, também para o nível da segurança, existem soluções
em que obviamente tem AI, o AI hoje em dia tem de todo lado, não é? Para garantir que, do ponto de vista de segurança, qualquer tipo de, digamos, de situação pode ser antecipada o mais depressa possível e coisas que, porque normalmente a segurança tem muito a ver com a segurança nas redes, vem muito da origem do IT, mas na rede de telecomunicações existem uma série de características próprias. Nós temos soluções e produtos específicos para garantir que as redes de telecomunicações têm, digamos, essa proteção acrescida. Portanto, temos, no fundo, estes dois componentes, novos serviços, e depois garantir que as redes funcionam de maneira o mais eficiente possível. Voltava novamente a abrir a possibilidade de alguém na audiência de colocar questões. Não? Ok. Então, Flávio, o Nuno acabou de falar na inteligência artificial, com tudo o que isto implica. Isto, obviamente, faz parte da transformação digital, mas pondo agora de parte o ChatGPT e fazer perguntas daquelas que a malta faz no ChatGPT, mas a inteligência artificial é, obviamente, uma das ferramentas que vocês seguramente usam e que abre novos mercados até na maneira como vocês abordam os vossos clientes, não? Sim, sem dúvida. E até temos aqui, mais uma vez, com o nosso parceiro Vodafone, alguns casos muito interessantes. Mas eu voltaria só um bocadinho à questão atrás de deixar de vender conectividade, não é? Network as a Service, e passar para o Network as a Product. E o Nuno falou um pouco disso, mas casos reais em que a operadora passa a vender capacidades, digamos, de poder uma aplicação codificar o nível de serviço que necessita, quando necessita, etc. E isso serem uma espécie de features que são compradas então por estes desenvolvedores de aplicações. Por exemplo, use cases como a entrega de mercadorias através de drones, etc., em que essa aplicação que corre e que comanda esses drones precisa de capacidades específicas da rede, de latência, etc., em que as operadoras podem entrar nestes novos modelos de negócio com estas empresas e comprar, digamos, estes serviços de rede, okay, específicos, estes pacotes. E temos as Câmara APIs, em que a Vodafone também é um dos membros dessa aliança, que traz essa exposição da capacidade de programar a rede e de conseguir vender a rede de outra forma. Não a simples conectividade, como estávamos a falar, da voz e dos dados, mas a latência, throughputs, e a resiliência, redundância, tudo isso que esse novo mundo da digitalização e que, neste caso, muito concreto, com as Câmara APIs, traz para o mercado. Em relação ao AI, toda esta transformação digital e toda esta necessidade de eficiência operacional tem projetado muita esperança, desde que apareceu o Generative AI, essa vertente mais criativa da inteligência artificial, e tem-se assistido a uma corrida, digamos assim, a conseguir, digamos, digitalizar e passar daquilo que nós chamamos das unidades e das equipas, a gerir partes do que é uma rede, para a versão de Agentic Network, e termos agentes de inteligência artificial a tomarem conta de certos domínios dentro das redes. E nisso, sim, nós estamos a começar por aí, no domínio da Configuration Management, da configuração do OSS, em que ajudamos a otimizar essas redes, baseado em conhecimento, ou seja, o Generative AI, digamos que ajuda a trazer todos os dados para a tomada de decisão do engenheiro, nesta fase. Nós ainda trabalhamos muito com o Human in the Loop, mas aquilo que se calhar era uma análise do engenheiro rádio que tardaria semanas, hoje em dia consegue fazer, se calhar, numa tarde e tomar decisões e agregar todos os dados que necessita para resolver um determinado problema na rede. E aquilo que se perspectiva e aquilo que acho que todos os operadores em Portugal e no estrangeiro estão a aderir é a nomenclatura do TM Forum, portanto, aqueles níveis de nível 1, 2, 3, 4 e 5 de automação em que todos os operadores tentam mapear e dentro da sua casa, cada uma dessas áreas estará num nível de automação e é em toda essa jornada que conseguimos ajudar, a Ericsson obviamente também,
e também traz toda essa parte agora no RIC, inclusive, onde podemos fazer hosting dessa inteligência, desse AI, para cooperar diretamente com o OSS. Portanto, claramente é uma questão de tempo, porque a transição e a utilização de Generative AI nas operadoras é já uma realidade e só vai aumentar com a pressão económica. Portanto, há muita pressão para que isso aconteça, mas também para a resiliência das redes, ou seja, aquilo, mais uma vez, o time to resolution, o tempo que demoramos a resolver problemas na rede, toda a pressão também dos consumidores de que não querem falhas na rede. Por isso, essas duas pressões juntas vão fazer com que esta tecnologia disponível seja massivamente usada, com todas as precauções que isso tem que ter, e mais uma vez a segurança aqui um fator, e outra que é o custo de tudo isto. É preciso fazer muito bem os business cases para entender se no final não acabamos por pagar mais tokens a um desses modelos ou em fazer hosting do nosso modelo e ali o José Pereira ter que colocar mais um ou dois data centers cheios de GPUs só para treinar os seus modelos in-house. Portanto, temos todos que medir aqui, digamos, o que traz de automação e de verdadeiro impacto positivo para as operadoras. Mas, sem dúvida, não há volta atrás. Veio para ficar e só vai ser massivamente utilizado. É a minha opinião. Aberta a debate. Pegando naquilo que o Flávio disse, esta questão da aprendizagem automática, inteligência artificial, tudo isto nas redes, está o perigo de trocar um investimento grande que eu conheço por um investimento pequeno que eu desconheço, que venha a ficar maior que o anterior, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu também só ia pegar aqui num ponto que eu achei bastante interessante e acho que é um bom exemplo que às vezes é desconhecido do público em geral, tem a ver com a questão dos eventos especiais. O Nuno falou disso e bem, é algo que coloca normalmente os operadores e as redes numa situação sempre muito imprevisível. Porquê? Porque, por um lado, podemos ter história, né? O Rock in Rio já houve várias edições, mas aquilo que se passou há 2 anos é completamente diferente daquilo que se passará este ano. E depois temos outro problema que é aquela a operação de rede no modelo tradicional, o modelo mais focado no humano, no centro de operações, não resulta. Não resulta porque não tem tempo de reação, de fazer a alteração da própria rede. Porque estamos perante um problema de capacidade, ou um problema de cobertura, não será o caso, mas mais de capacidade de movimentação de pessoas, e a coisa só lá vai sem o human in the loop, como disse o Flávio. Não dá, não temos tempo de reagir. Vai ter que ser Normalmente de eventos que acontecem, e alguns nem conhecemos, né? Às vezes há eventos que nem o operador conhece. E num cenário também, mais uma vez, de contenção de custos, cada vez temos menos budget para fazer investimentos nestes eventos especiais, em que são muito distribuídos e são todos diferentes uns dos outros, e que alguns acontecem sem os operadores saberem. Portanto, acho que isto abre aqui espaço para as redes autónomas, obviamente, e para self-optimize das redes, porque isto é um desafio grande e normalmente acontece agora nesta época do verão, em que de vez em quando lá acontece algum problema de rede e que ninguém sabia que havia ali um evento naquele, ou pelo menos não fomos informados. E se a rede em si, a conectividade é uma commodity que ninguém dá por ela, mas se ela falhar, toda a gente dá por ela. Portanto, lá estão os operadores para que não investiram, que não fazem o trabalho deles. Os malandros dos operadores, não é? Os malandros dos operadores. Vamos cobrar. O outro ponto que o Flávio também falou, e também gostava de abordar, que tem a ver com a questão dos serviços diferenciados. Nós temos alguns casos ou pelo menos um caso interessante, de um apoio que nos pediram, que também transformarmos num serviço. Tem a ver com a questão da geolocalização dos nossos clientes. Nos tempos da pandemia, por exemplo, a Câmara de Lisboa disse: vocês não conseguem nos ajudar a identificar onde é que se movem estas massas de pessoas, por causa dos fins de semana, não se podia cruzar conselhos, etc., pediram-nos ajuda no sentido de identificar as concentrações de pessoas. Entretanto, a pandemia passou, mas o serviço manteve-se na Câmara de Lisboa, e ao ponto de, neste momento, já termos esse mecanismo de triangulação para todo o país e para todas as tecnologias, e haver já outras câmaras municipais e outros players a pedirem-nos efetivamente esse mesmo
serviço para conseguir perceber onde é que as pessoas estão-se a deslocar. Obviamente isto protegendo, digamos, a pessoa em si e os seus dados, obviamente cumprindo todos estes requisitos, mas pelo menos termos uma noção de onde é que há essa deslocação de massas e, na nossa perspectiva, atuamos na rede, mas provavelmente essas entidades governamentais poderão ter que atuar noutros vetores que não a rede. Não? Já agora, fazendo uma brincadeira aqui com esta questão dos eventos e do Rock in Rio e tudo, há uma pessoa de família que esteve agora há 2 dias, ou que é 3 dias, no Rock in Rio, e estava-me a dizer que teve que estar 10 minutos ou 15 minutos numa bicha, numa fila, queiram dizer, para comprar água, não é? Que é uma commodity, não é? E, portanto, o pessoal acha que aceita estar 1/4 de hora para comprar uma garrafa de água, mas ninguém aceita estar 1 minuto à espera para fazer uma chamada ou qualquer outra coisa do género. Aquilo tem que ser imediato, não é? Mas já agora, para fecharmos, são 7 horas, mas também aqui, Nuno, será que os drones, isto agora sim de um bocadinho da transformação digital, mas aqui de uma perspectiva mais alargada, se me é permitido, os drones até podem vir a servir aqui para resolver alguns destes problemas, nomeadamente as questões do Rock in Rio e destas coisas todas, não é? Nós temos, digamos, estações de base, em vez de ser aquelas que os operadores têm nos caminhões, temos umas estações. Isto para falar aqui um bocadinho de futuro, não é? Sentámos a ligar só ao software, não é? Os drones podem ser soluções, num futuro que se calhar não está muito distante, para aumentar a conectividade, ou não? Ok, existem, digamos aqui, os drones têm várias vertentes, ok? Portanto, existe a vertente, por exemplo, da pilotagem do drone beyond line of sight, por exemplo, não é? Isto, por exemplo, foi um dos principais use cases que utilizamos no Repnos, ok? Portanto, porque realmente ter uma rede preparada para este tipo de situações é algo que requer uma preparação, não é? Portanto, os use cases associados são imensos, portanto, tanto do ponto de vista comerciais como do ponto de vista de defesa, segurança, etc. Portanto, existe essa perspectiva. Existe a perspectiva, como o professor Luís Correia falou, de ter bolhas temporárias, digamos, num drone para fazer uma determinada cobertura, além de, por exemplo, do terrestre ter num drone. Já fizemos também experiências com esse tipo de situações. Portanto, isso seria uma situação, por exemplo, interessante para uma entidade como, por exemplo, o Ciresp, eventualmente, portanto, digamos, associações de segurança e de socorro. Mas também existe uma vertente interessante, que agora também falou nos drones, que é algo que nós estamos a explorar na Ericsson, que é o Network Sensing, em que, neste caso, o Network Sensing era algo que estava previsto mais para o 6G, mas nós estamos a desenvolver já, digamos, capacidades Network Sensing pré-6G, o chamado ISAC, ok? Portanto, isto aqui tem outra vertente completamente diferente, porque, digamos, o driver aqui é a defesa e segurança. Okay? Nós sabemos, conhecemos todos, infelizmente, qual é que é, digamos, o problema dos drones num conflito, não é? Em que, efetivamente, os sistemas de defesa antiaérea não são suficientes. E imaginem poder utilizar uma rede pública para sentir onde estão objetos voadores e tentar localizá-los. Portanto, isto é algo que está a ser explorado e que exige e tem bastante interesse de algumas entidades e de alguns países. Vocês podem imaginar quais são aqueles mais numa localização específica. Portanto, é toda uma série de, digamos, de use case e de capacidades que nós não estávamos habituados a ter numa rede. Portanto, esta é algo interessante. E, by the way, esta questão do sensing não é só usado para questões militares, mas também pode ser usado para a otimização da rede e garantir, por exemplo, fluxo de tráfego e esse tipo de situações. Portanto, existe aqui uma série de use cases que, eventualmente, alguns até nós não conseguimos imaginar ao dia de hoje, não é? Portanto, eu acho que isto é um pouco o futuro que nós podemos esperar. Portanto, acho que existe muito a fazer e muito a explorar. O que ao cabo é usar os milhares de sensores que existem espalhados pelo país, leia-se estações de base ou sites, como queiramos chamar, para fazer tudo isto que o Nuno está a falar. Sim, e já fizemos esses testes e correram bastante bem.
Ou seja, efetivamente, é mesmo possível seguir, digamos, o percurso de um drone, um objeto voador a mais baixa altitude, através de uma móvel, o que é bastante impressionante. Passam 4 minutos da chat. Eu não sei se alguns dos convidados quer dizer algo final antes de encerrarmos o painel de hoje. Se me permitem, ia só deixar aqui no chat um dos projetos onde utilizamos drones, no TM4, mais uma vez, e que estamos aqui em parceria também com a Vodafone, onde o use case foi exatamente, infelizmente, a Christine, em Portugal, e onde fizemos aqui uma proposta, em ponto de Catalyst, que estamos neste momento em Copenhague a promover para o vencedor do projeto de inovação, em que tem em conta os drones, depois da catástrofe, irem fazer a análise do equipamento danificado, etc., e tentar ajudar a remediar a situação, seja através de satélites, comunicações satélites, perceber quais as ligações que são críticas a restabelecer para abranger o maior número de pessoas possível. Portanto, com uma data de parceiros no ecossistema, utilizando aí todo, digamos assim, o ecossistema das telecomunicações para tentar ajudar as pessoas e em situações destas que infelizmente são cada vez mais frequentes. Obrigado, Flávio. Novamente, não sei se o José é que permite tudo isto. Exatamente. Pegando um bocadinho aqui nas palavras do Flávio, é efetivamente cada vez mais importante, por um lado, e fruto um bocadinho, mais uma vez, repetindo, dos eventos que têm acontecido, eventos não favoráveis que têm acontecido, nomeadamente a questão do apagão, etc., que resiliência de rede e recuperação são dois dos focos principais do operador. E aí acho que este tema dos drones tem particular importância, mas não só, também criarmos soluções que permitam fazer, por exemplo, bolhas de cobertura nas entidades locais, etc., porque a conectividade, mais uma vez, é um dado adquirido, mas quando falha é muito sentido e as populações sentem-se muito desprotegidas. Portanto, acho que criar aqui soluções que são de recuperação rápida, acho que é um nicho de mercado que os operadores estão bastante atentos. São fundamentais. Não? Ok, então, se parece que podemos terminar. Novamente, não vi ninguém da audiência colocar questões, é pena, mas ficará para um próximo painel. Eu queria agradecer, então, ao Flávio, ao José e ao Nuno de terem aceito mais uma vez este convite para esta conversa aqui à volta destes temas. Acho que espero que tenhamos conseguido esclarecer a audiência em alguns destes temas. Esse é o objetivo sempre. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito este convite e pela esta discussão que tivemos aqui à volta da transformação digital nas telecomunicações. Para a semana temos mais uns painéis, Luís, mas eu passava-lhe a palavra então para concluir, se faz favor. Sim, muito obrigado pela atenção que tiveram durante esta hora. Certamente que a informação e o conhecimento que foi passado foi aproveitado por muitos dos participantes e que estiveram a assistir ao evento. Lembrar que a gravação deste webinar estará disponível no canal YouTube que assistem para o efeito. Sim, e na próxima semana teremos mais um webinar que será contribuições de telecomunicações para a eficiência energética. Será isto, professor Luís Correia? É isso mesmo. Pronto, já agora podemos dizer a data, não sei se é na terça ou se é na quarta-feira. Pois, agora não me lembro. Não interessa. É para a semana. Muito obrigado. Portanto, está terminado o webinar. Claro, muito obrigado aos convidados do professor Luís Correia e um abraço muito especial ao professor Luís por dinamizar este tipo de webinars que são uma fonte de conhecimento para os nossos associados. Até para a semana. Com todo o gosto. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.